a todos os alunos dos Bastidores da História, sejam bem-vindos à nossa aula especial sobre Siracusa. Para a gente fechar a nossa aula, outro personagem que faz bastante parte aqui da nossa história é o Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio. A Sicília faz parte da última fase da vida do Caravaggio. O Caravaggio nasceu em Milão, depois ele vai aparecer em Roma, por um período entre Milão e Roma, a gente não sabe exatamente para onde ele foi, é possível que ele tenha ido para Veneza. Ele vai ser obrigado a fugir de Roma em 1606, depois de ter cometido um homicídio aqui em Roma, e vai fugir para Nápoles. De Nápoles, ele terá a oportunidade de ir para Malta. Em Malta, ele vai virar um grande pintor, vai ser reconhecido, vai virar inclusive um cavaleiro de Malta, mas vai acabar ferindo gravemente um companheiro da Ordem dos Cavaleiros de Malta, vai ser preso e novamente vai ter que fugir. E quando ele foge, ele vai para a Sicília, tentando sempre voltar para Roma. Então, deixa eu até voltar aqui no mapa um pouco. Aqui no mapa, aqui a gente tem Siracusa, a gente tem aqui a ilha de Malta. O Caravaggio veio para Siracusa, o primeiro local que ele passou na Sicília. Depois ele vai para Messina e depois ele volta para Nápoles, tentando voltar definitivamente para Roma, o que nunca vai acontecer. Ele vai acabar morrendo antes de chegar em Roma. E a história dele aqui é interessante porque a gente vê um Caravaggio que chega aqui nessa cidade com toda essa bagagem cultural que a gente viu aqui resumidamente na aula de hoje, que tem tradição grega, que foi uma grande cidade grega, que foi, segundo alguns historiadores, a cidade grega mais bonita, tinha um grande teatro, tinha ainda estruturas de época greco-romana, templos, e o Caravaggio chega nesse local aqui em Siracusa, sendo recebido pelo amigo dele, o Mário Miniti, que era aqui da Sicília, e logo ele vai conseguir o seu primeiro trabalho, justamente uma tela que representa o sepultamento de Santa Lúcia, ou seja, um tema bastante importante aqui para a cidade, já que a santa era do local aqui, e essa tela deveria ser colocada lá no santuário de Santa Lúcia ao sepulcro, ou seja, no local onde ela teria sido martirizada. Durante esse quadro acabou saindo do local, foi para uma igreja dedicada sempre a Santa Lúcia, ali ao lado do Duomo, e hoje ela voltou lá para o seu local de origem, depois de ter sido restaurada. A gente não sabe exatamente quando o Caravaggio chegou na Sicília, em Siracusa. Existem principalmente duas hipóteses, uma que ele teria chegado em outubro de 1608, depois de ter fugido lá de Malta, mas recentemente, muito recentemente mesmo, encontraram documentos que mostram que talvez o Caravaggio tenha chegado em Siracusa já em setembro, porque teria um documento aqui assinado, um documento de contrato, dizendo que ele faria essa tela do sepultamento de Santa Lúcia, e essa data seria 10 de setembro de 1608. Nesse contrato, teria como testemunha esse amigo dele, o Mário Miniti, e também Vincenzo Mirabella, que era um grande estudioso aqui da região de Siracusa.
eles teriam colocado essas testemunhas para garantir que o Caravaggio faria essa tela. A ideia é que a tela ficasse pronta até 13 de dezembro de 1608. 13 de dezembro é o dia de Santa Lúcia, para decorar, então, essa igreja aqui dedicada à santa. E o Caravaggio aqui chega nessa cidade grega e conhece todos esses espaços. A gente tem relatos do Vincenzo Mirabella, por exemplo, dizendo que acompanhou o Caravaggio nas ruínas gregas, no teatro grego e nas latomias, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, que segundo a tradição foi o Caravaggio que deu o nome a esse local aqui, de Orelha de Dionísio. O que era uma latomia? Latomia é uma escavação na rocha aqui, que eles usavam esse material aqui para fazer as construções, e o espaço que ficava foi usado como prisão, tanto em época grega quanto em época romana. Principalmente lá, quando teve essa guerra aqui do Peloponeso, dos atenienses contra os espartanos, que os siracusanos se aliaram aos espartanos. Quando os atenienses perdem, temos relatos que cerca de 6.000, 7.000 atenienses foram colocados aqui dentro dessas grutas, aqui dentro dessas prisões, e foram deixados lá para morrer de fome. E aí veio essa ideia aqui, que o Dionísio, esse tirano, ficava escutando através desse vão aqui que nós temos, escutando o choro, o desesperado dos prisioneiros querendo sair desse local. E aí o Caravaggio teria batizado, vamos dizer, esse local aqui como Orelha de Dionísio. E por que isso escutando, gente? Porque esse espaço da gruta aqui tem um desenho tal que quando a gente chega ali, bem na entrada onde vocês estão vendo essas pessoas aqui pequenininhas, se a gente bater palma, por exemplo, assim, esse som aumenta muito lá para o fundo. Então, seria que ali o Dionísio ficava escutando o choro de todos os prisioneiros. É claro que é toda uma historinha por trás, né, gente? Mas a gente não sabe nem se de fato o Caravaggio batizou com esse nome aqui, mas segundo o Vincenzo Mirabella, que teria apresentado esse local para o Caravaggio, foi ele que deu o nome. E por que isso tem a ver aqui e é interessante com o nosso período do Caravaggio em Siracusa? Porque o fundo da tela do sepultamento de Santa Lúcia é inspirado justamente nessas latomias. Então, esse fundo aqui é como se fossem essas grutas aqui que o Caravaggio viu diversas lá em Siracusa. Mas a história da tela, né, eu vou deixar para contar nas seguir cenas do próximo capítulo, quando a gente estiver lá em Siracusa. Rapidamente aqui a gente vê a santa deitada no chão aqui já degolada, né, com a cabeça cortada. É uma cena bastante dramática e esse quadro aqui já faz parte de uma nova fase do Caravaggio. Vejam que é um quadro muito diferente do que eram os quadros do Pequeno Baco Doente, da Adivinha, da Vocação de São Mateus. É um quadro onde a luz já é difusa, onde a gente não tem mais aquele desenho tão preciso do Caravaggio, porque é o que marca a última fase do pintor, justamente essa fase aqui em Siracusa, essa fase aqui na ilha da Sicília. E sobre essa última fase, então, o Caravaggio teria saído de Malta, teria ido para a Sicília. Hoje a gente acredita que ele tenha ficado só em Siracusa e Messina. Existia uma ideia que já está quase superada, que o Caravaggio teria ido para Palermo também. Palermo era a cidade mais importante, vamos dizer assim, da Sicília. Por quê? Porque existia uma tela do Caravaggio da natividade, Natività, do nascimento de Jesus, que foi roubada em 1969. A gente não tem mais essa tela, ela está desaparecida, espero que ela reapareça algum dia. E tínhamos notícia que ele teria pintado a tela no momento que ele estava em Siracusa.
Ainda bem, antes da tela ser roubada, tivemos a oportunidade de fazer uma série de pesquisas nela, inclusive raio-x e tudo mais, e eles viram que essa tela provavelmente foi feita no mesmo período que ele fez a vocação de São Mateus. Então, ele deve ter feito a tela em Roma e enviado para Sicília e nunca foi para Palermo. São teorias, tá, gente? Mas é pouco provável que o Caravaggio tenha ido para Palermo. Porque, como vocês viram ali no mapa, o Caravaggio sai de Malta, vai para Siracusa, vai para Messina, que já está no estreito ali para atravessar para o continente novamente para a Itália, e não teria sentido ele ir lá para o outro lado da ilha, onde fica Palermo, tá? E aí eu deixo aqui a seguir cenas do próximo capítulo para a gente falar mais sobre o sepultamento de Santa Lucia nos próximos dias, quando a gente estiver lá na Sicília, a gente vai passear e conhecer um pouco desses lugares que vocês viram hoje de perto. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Beijo!